eu vou convidar ao palco David Lee, o diretor executivo da Shenzhen Open Innovation Lab. Even though it's 33 hours flight. Ter um voo de 33 horas, mas é muito bom ter a oportunidade de vir e falar sobre o departamento de IA na China. Então, meu nome é David Lee, eu sou o fundador do Shenzhen Open Innovation Lab. Estudamos o ecossistema aberto na China, não só em IA, mas na internet das coisas e o governo e no desenvolvimento da indústria chinesa. É mais ou menos. Agora, muita da comunicação sobre a nossa desenvolvimento da tecnologia tem passado pela mídia ocidental, que tem uma perspectiva seletiva de como as coisas devem funcionar, como as coisas devem se desenvolver. Na China, nós estamos vendo muitas diferentes formas para a internet ser usada, para o IA ser usado, para todas essas tecnologias serem usadas. Em termos da IA, eu acho que as pessoas estão começando a conhecer a IA chinesa quando o DeepSeek aconteceu mais cedo esse ano. A IA é algo que sempre foi uma fantasia para os peritos da tecnologia. Eu sou graduado em ciência da computação, me formei nos anos 90. Cada 10 anos há um boom da IA. A cada 10 anos eles vão nos falar, bom, vamos chegar à IA em 10 anos. E acho que isso me foi dito a primeira vez 30 anos atrás. Então, tendo visto isso, tenho visto isso repetidas vezes, mas o que é importante observar é que depois de todo boom, o que sobra, o que resta, o que realmente foi criado? É difícil. Então, eu acho que as pessoas nessa sala estão vendo o setor da tecnologia e da internet por muito tempo, estão observando esse setor. Se vocês se lembram, 10 anos atrás, houve um grande boom sobre o Deep Learning. Todo mundo fala do Deep Learning, todo mundo fala sobre o Vision System, sistemas de visão. Jeff Hinton estava correndo por aí, dizendo, em 5 anos não vamos precisar mais de radiologia. Mas, e aí? Nada. E aí? Silêncio. É muito difícil alguém falar de uma IA grande, companhia grande de IA. Mas, na China, o Deep Learning criou raízes, porque por causa do ecossistema compreensivo, porque o IA é aplicado à sociedade e à indústria. As indústrias estão buscando utilizar a IA, estão se perguntando o que posso fazer com essa nova ferramenta. Não é só uma fantasia, esse Deep Learning vai nos dar inteligência artificial e todo mundo, ninguém mais vai ter um emprego. Não. Cada vez que contam a história, cada vez que falam mais do Deep Learning e nada resta. Mas na China as coisas criaram raízes, principalmente sobre a visão de sistemas, o Deep Learning sendo capaz de processar grandes volumes de dados. Então, com isso, nós vemos grande proliferação na China em termos do Smart City Management, gerenciamento de cidades inteligentes, sistema de segurança, temperatura, as estradas, as rodovias, tudo. Então, a cidade pode fazer manutenção proativa, pode prover os serviços da cidade. É claro, quando vocês veem a mídia ocidental, tem tudo a ver com vigilância e segurança, as pessoas que são multadas, as pessoas que recebem uma multa, mas, além disso, se você vier à China, nossas ruas são silenciosas, as violações de trânsito são baixas e é tudo por causa desse sistema por trás disso, que suporta tudo isso. Falando da segurança domiciliar, o último boom tem muito a ver com a visão, a utilização do reconhecimento facial
reconhecimento de ações, e com base nisso, nós criamos uma grande Ah, companhia, Educate Vision. Talvez vocês já tenham, talvez não tenham ouvido falar dela, mas se você for da área de segurança domiciliar, você provavelmente está usando a câmera deles e o sistema de IA deles. Tem uma câmera de segurança global, que é de mais ou menos 70% do mercado. É uma grande companhia que está criando, que está crescendo a partir da China. Então, e claro, está entrando nos Estados Unidos, como todas as grandes, boas companhias da China. E além da questão da sociedade, da última visão da IA e do Deep Learning em ambientes urbanos, está entrando também no varejo, nas fábricas, em todo lugar que há uma venda ou um benefício a ser aplicado pela IA, as pessoas encontram como aplicá-la. Isso é outra coisa que vamos falar sobre o ecossistema chinês. O ecossistema não é motivado por poucas grandes empresas. Vocês ouvem falar sobre as como Alibaba, Tencent, todas essas grandes companhias, mas na China o IA não é propulsionado por eles, é propulsionado por grandes, pequenas companhias pequenas e médias que querem agregar valor ao produto para ser entregue ao consumidor. Então, vemos muito isso no varejo, com estimativas de trânsito. Agora, se vocês forem à China, vocês vão ver essas grandes novas máquinas de venda. Basicamente são uma geladeira. Você escaneia o código, abre a geladeira, tira a sua bebida, fecha a porta da geladeira e bom, isso está usando os aplicativos de reconhecimento para transformar um pequeno ponto de exposição para um local de consumir uma bebida ou um lanche dentro de uma máquina de venda automática. Nós chamamos isso como ser um reconhecimento facial para um dispensor de papel higiênico nos sanitários públicos, por exemplo. São alguns dos 10 iniciativas de IA pelas pequenas e médias empresas. Então, esse tipo de notícia, quando chega na mídia, se ele se torna uma questão de vigilância, eles viram simplesmente um caso de o governo local maluco quer rastrear todo mundo, mas a ideia da origem é simplesmente inocente, é de se tornar a coisa mais conveniente, facilitar a vida. E claro, a China é um dos maiores fabricantes, países de produção industrial motivado pelo IA. É muito importante, no ano passado, o Deep Learning ser capaz de manipular grandes volumes de dados sensíveis. Na indústria, vemos grandes volumes de informações sensíveis que entram nas fábricas para fazer manutenção preventiva, para fazer verificações de qualidade. Se vocês forem às fábricas, vocês vão ver que muito do que tem a fábrica não tem a ver com produção, mas tem a ver com monitorar a qualidade da produção. Controle de qualidade é um dos fatores importantes dentro de uma fábrica. Ser capaz de ter 99,9% de qualidade faz uma grande diferença quando você é uma empresa de fabricação rápida. Fazemos 900 mil produtos que estão fornecendo centenas e milhares de unidades por ano, por minuto. E nessa escala, 99% versus 99,9% fazem uma grande diferença. O mesmo vale para toda a produção, qualquer item da produção. Inicialmente,
a qualidade de avaliação eram feitas por pessoas, pelo olho, mas agora utilizamos a IA, temos a visão da IA. Muitos sistemas de avaliação de qualidade estão sendo montados com base no IA, e isso não tem sido usado por grandes empresas de consultoria que vêm e te cobram muito dinheiro e te falam que vai levar 18 meses para fazer a avaliação de qualidade. Não, são pequenas e médias empresas que vêm prontos para entender a sua indústria, entender o que você precisa e tem o poder de IA para fazer isso. Chegam na fábrica e em 3 meses está tudo melhorado, a avaliação de qualidade já está feita e melhorada. Então, muito dessa inovação aconteceu por causa do open source, dos dados abertos. Vocês veem o motivo do IA, o último modelo, o modelo da CNN. Agora, poucas pessoas falam sobre eles, mas na China, uma realidade empresarial, bilhões e bilhões e bilhões de grandes indústrias são criadas com base no último IA. Esse é o tipo de coisa que está no chão, que ainda não tivemos tempo para utilizar ou aprender a melhor aplicação, no sentido de ter uma melhor comunicação e compreensão, porque caso contrário, desde que toda notícia é sobre vigilância ou violação dos direitos civis, mas na realidade, esses são as máquinas que estão verificando a qualidade do telefone móvel que você carrega, verificando a qualidade da lembrancinha que você compra para presentear alguém. Então, é muito bom ter esse tipo de conversa certa entre a China e o Brasil. Eu acho que é muito bom e estou ansioso por aprender sobre o desenvolvimento da IA aqui e para no futuro poder ter plataformas para que possamos ter uma comunicação mais efetiva sobre como estamos aplicando a IA. Então, como IA entra no fabricante, vocês provavelmente têm ouvido falar muito sobre como a China localmente estão utilizando os robôs industriais. No ano passado, 60% da robótica industrial aconteceu na China. Esse ano, provavelmente, vai ser 70%. E o motivo é ainda o mesmo. O IA motiva isso. IA é capaz de resolver alguns dos problemas que a robótica tradicional não consegue resolver. E uma vez que a indústria entende isso e tem esse pouco melhora, quando você tem muitas pequenas companhias, elas conseguem participar disso, conseguem entrar na automação, conseguem entrar nas melhorias da qualidade de vida para os trabalhos que são fornecidos pela IA dentro das indústrias. Mas, de novo, muito disso, muitas das aplicações da robótica nos fabricantes é motivada por esse medo, muitas histórias motivadas pelo esse medo de que os robôs vão substituir os seres humanos. Mas se vocês olharem para o caso da China, durante 10 anos, o governo, não o governo central, alguns dos governos locais governo de Condom, eles têm uma política, eles têm no papel políticas e diretrizes de não substituir os seres humanos por robôs, mas, na verdade, depois de 10 anos, a cidade de Guangdong quadriplicou a sua utilização de robôs pelo número de operários industriais na cidade também duplicou. Então, os robôs não substituíram as pessoas, na verdade, ajudaram a precisar de mais operários. Então, uma coisa que tentamos fazer no Shenzhen Open Innovation Lab é tentar contar essas histórias sobre o que a tecnologia realmente faz, como está trabalhando, e não só essa ideia abstrata
de que, vindo de um histórico de computação, que falamos que o IA vai substituir algo, depois de 30 anos, ainda estou esperando ver se essa substituição vai acontecer. Mas, de qualquer forma, precisamos trazer essa conversa para que ela seja um empoderamento e não se trate de uma substituição. Então, agora, estamos em outro ciclo do IA. Agora é o IA generativo. Então, a China entrou no IA generativo bem cedo. É difícil estimar. Tem só 2 anos que o OpenAI começou com o ChatGPT e é a primeira vez que o público começa a ter essa interação com a nova geração de IA+. Lançamos o ChatGPT 3 por uma boa razão, porque havia o ChatGPT 2 e 1. Então, isso está acontecendo antes. No campo do estudo, tem a ver sobre o entendimento da linguagem humana pelo IA e a capacidade de entender e processar. Estamos começando a ver uma empresa interessante. A busca, o mecanismo de buscas. Essa é a versão chinesa. E nessa empresa, eles lidam com muitos requerimentos de serviços de clientes. E o que está dirigindo eles é a inteligência artificial, porque o cliente chinês, o cliente da internet, é bastante difícil de se satisfazer. Ele gostaria que nós estivéssemos disponíveis a ele em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eles não replicam a experiência de comércio na loja, onde você fecha por um período e atende em outro período. Então, eles ficam ali na internet e perguntam para o dono da empresa, se eu comprar o seu produto, o que eu consigo de benefício? E nós esperamos esse tipo de interação, e esse tipo de interação, ele custa muito dinheiro para se manter e para manter o serviço ao consumidor. Então, naturalmente, o investimento é na inteligência artificial. E no Alibaba é o grande exemplo, é o que surge mais rapidamente. E com esses resultados preliminares, nós entramos em 2021, antes do ChatGPT e antes de fazer tornar visível a inteligência artificial, nós já estávamos pensando nisso. Na área da pesquisa de processamento neurolinguístico. Então, existem algumas benchmarks, algumas avaliações comparativas. Uma delas é chamada Superglue, que é desenvolvida pelo NYU, pela Microsoft e algumas outras empresas, e pelo nosso Instituto de Pesquisa, para medir a capacidade do modelo de linguagem da inteligência artificial. E durante isso, as pessoas estavam usando o ChatGPT 1, 2, etc. E se você voltar para 2021, eu acho que 3 dos 5 modelos no mundo são chineses. E, interessantemente, é quem eles são. Esses aqui são os 3 que estão nas primeiras 3 posições no mundo. Nós temos a Baidu, temos o Pinan, que é uma empresa que as pessoas já ouviram falar. O Pinan é a maior empresa de seguros da China. É uma empresa de seguros, não é uma empresa de tecnologia. Mas é um modelo. É o modelo número 2. Por uma razão muito... O que é uma empresa de seguro? Eles criam a pólice de seguro, eles colocam o futuro das pessoas em jogo. Então, eles provêem treinamento, eles provêem inteligência. Uma grande quantidade de processamento de papel é feito para investir pesadamente nesse processamento linguístico que nós mencionamos, que é o serviço ao consumidor. Então, muita da tecnologia é desenvolvida na China não por causa do hype, mas é desenvolvida na China porque as empresas precisam
desse desenvolvimento para seus negócios. E uma vez que eles desenvolvem essa inteligência, essa inteligência se espalha rapidamente. Para fazer isso, para fazer esse tipo de desenvolvimento de IA, isso vem de um grande ênfase na educação. É um sistema de educação gigante que nós temos na China. Agora, esse sistema de educação provê 5.000 especialistas por ano, que é alguma coisa em torno de metade dos graduados no mundo inteiro. Vocês podem ver no gráfico que nós esperávamos que esse gráfico estivesse mais alto, mas esse gráfico é feito pela Marco Polo, é uma think tank que está rastreando agora os 20% mais talentosos de inteligência artificial que trabalham na indústria e na academia. E eles publicam muitos artigos e é por isso que eles estão entre as instituições superiores. Então, os 20% mais talentosos da inteligência artificial, eles, na verdade, se formaram na China. Metade deles ficaram na China e a outra metade foi para os Estados Unidos. E isso acabou criando um mapa que vocês podem ver ali. A parte em vermelho, na esquerda, são os que ainda estão estudando. Os da faixa do meio são os que estão se formados, e os da direita são os que já se formaram alguns anos atrás. Então, você vê que a competição americana com a China, em termos de AI, significa que a China está provendo os funcionários, os trabalhadores que vão para os Estados Unidos. Mas, na realidade, isso depende de uma grande ênfase que é colocada na educação, e a China faz isso muito bem. Nós incentivamos o trabalho de desenvolvimento da IA. E eles estudam suas empresas, eles desenvolvem seus próprios modelos, e com esse tipo de talento e acumulação de talento, agora as empresas americanas chegando na China estão mostrando apenas a ponta do iceberg. É claro, todo mundo quer falar sobre o DeepSeek, né? O DeepSeek tem uma história bem interessante. O DeepSeek aconteceu em fevereiro desse ano. Maio desse ano, mas parece que foi há muito tempo atrás, né? Mas muito da história, nós temos várias histórias muito engraçadas sobre DeepSeek. Dizem que é um projeto do governo chinês para conseguir fundos para desenvolvimento na China, mas na realidade esse DeepSeek é um projeto que é de uma paixão de uma única pessoa, que é o fundador do DeepSeek. O seu nome é Dan Wangfeng. E ele está com mais ou menos 30 anos agora. E a razão pela qual ele fez isso, antes de começar o DeepSeek, ele tinha um fundo onde ele geria 18 bilhões de dólares no mercado dele. E ele é alguém que tem experiência com a quantidade, com grandes volumes. E eram pessoas que estavam fazendo negócios e trocas. E essas pessoas também estavam entre os seus 20 e 30 anos de idade. E eles queriam acelerar o processo. E a razão pela qual ele entrou no DeepSeek é que agora ele tem um grande grupo de fundos de investimento que banca vários engenheiros interessados em fazer grandes quantidades de dinheiro na forma de lucro. E muitos deles vêm dos doutorados, e eles são pessoas que falam assim, olha, essa aqui é a minha contribuição para a tecnologia, é o conhecimento que eu tenho. Então, esses fundos agora estão muito ricos.
Então, ele pegou a oportunidade de desenvolver isso e agora eles estão indo para um modelo um pouco mais aberto, porque é um sistema de fonte aberta, então ele está abrindo isso para todo mundo. E essa é a atualidade do DeepSeek. Então, é um projeto bem interessante, é um projeto que é o resultado de uma paixão de um grupo bem talentoso que quer ser reconhecido. E por isso, eles não precisam criar sempre a mesma história. Se você não tiver uma certa quantidade de GPU, você não vai conseguir, não, nada disso. Essa não é a natureza do negócio. Como ele funciona, na verdade, com que tipo de engenharia está sendo investida ali, como que isso pode ser replicado. Isso é o que vai ter um grande impacto no futuro. E o DeepSeek não surgiu do nada. Assim, em fevereiro. Ele foi liberado por muitos anos atrás, antes de fevereiro desse ano. E na China, na verdade, ele conseguiu essa atenção global porque foi investido, foi demonstrado nos Estados Unidos. Mas ele é uma grande força para o modelo de fonte aberta. E é o modelo similar do Alibaba, do Wenfang. E tudo isso aí está sendo dirigido em direção ao fonte aberta, porque não existe um jogo financeiro maluco em volta desse modelo. Ele tem sido desenvolvido, ele é útil, algumas pessoas vão achar que ele é útil, mas neste momento ele é uma novidade e é uma força misteriosa ainda, principalmente na China, para poder entrar no mercado americano. E esse modelo que está sendo desenvolvido, ele está criando uma bolha tão grande que se você não tiver $1 bilhão, você não entra no jogo. Então isso enfatiza. Ninguém deveria estar desenvolvendo grandes modelos de linguagem, principalmente empresas americanas. Mas o DeepSeek construiu isso de forma real. Se você tiver um pequeno grupo de engenheiros apaixonados, você vai ter vários milhões de dólares em fundos e você pode desenvolver esse modelo. E quando isso acontecer, nós vamos ter um modelo fundacional que é capaz de mostrar sua fonte aberta. E aí ele começa a transbordar em vários campos. E nós temos que descobrir uma outra forma de desenvolver a inteligência artificial através do open source. Para a competição, isso vai ser melhor, vai ser um modelo cada vez melhor. Porque agora, sendo fonte aberta, é quase que uma obrigação, é um acidente. Você vê aí um tremendo crescimento saindo das startups chinesas. Eles nunca vão ser considerados como dignos de se escrever um artigo ou coisa parecida, porque nenhum deles é um unicórnio. Mas o que acontece? Eles estão fazendo dinheiro, eles estão fazendo muita receita, e eles estão utilizando o modelo de fonte aberta e melhorando alguma coisa, transformando isso em uma coisa útil, ao invés de construir uma reputação e tentando conseguir uma grande mudança no mercado. Então, quando você olha para o modelo de fonte aberta fora da China, ele não é só o DeepSeek. DeepSeek é só uma empresa que você pode utilizar, que eles liberaram quando estavam felizes. Mas é um projeto de paixão deles, mas eles estão homenageando o sistema de fonte aberta, que é mais caro e é mais orientado para a necessidade dos desenvolvedores. O mesmo modelo que o Alibaba
construiu. Tudo isso é muito mais responsivo. As pessoas vão utilizar muito mais. E aqui tem uma coisa interessante. Quantas pessoas lembram do Sora? Que é o oposto do modelo da inteligência artificial que responderia tudo. Até o ano passado, ele ainda era conhecido, mas eu acho que agora ninguém mais está utilizando. Muito poucas pessoas estão usando. O sistema de fonte aberta da indústria chinesa utilizou muito do Sora. Eles chamam isso de Sora Copycat, que é os direitos autorais da Sora. Quando você copia uma coisa, você não é o autor. E eles colocaram esse modelo lá na forma de fonte aberta para que você possa utilizar hoje mesmo. É difícil dizer que isso tem algum direito autoral. Então, esse aqui é o modelo Huangwang. Ele tem 16 bilhões. Você pode rodar ele no seu próprio computador em casa, hoje. Existe um grande desenvolvimento em torno disso. As notícias disponíveis sobre isso nunca chegam muito longe, porque muito disso aqui é mantido em segredo e as pessoas têm medo de divulgar isso. Mas existe, e nós temos um grande grupo de desenvolvimento em volta desse sistema, desenvolvendo vários aplicativos. E vocês vão ver, isso vai começar a aparecer no setor comercial da internet, principalmente nas mídias sociais. Muitas coisas novas estão sendo criadas e têm sido empoderadas por essa nova ferramenta para criar novas imagens, novas mídias, novas histórias. E eu não sei quantos de vocês já viram essa produção nos Estados Unidos, mas quando alguém faz um vídeo de uma linha de montagem americana, esse vídeo muitas vezes foi feito através dessa tecnologia. E isso é quando você começa a engajar mais o P2P, né? E mostra como que os desenvolvedores estão utilizando essa tecnologia, e criando novos panoramas, novas paisagens. E vice-versa, a mesma coisa. Nós gostaríamos de ouvir as histórias do Brasil também. Então, após o modelo de IA, essa é a idade do agente. Agente é o que nós colocamos na parte de cima de todos os modelos de IA, porque ele tem uma interface de programação que é capaz de entregar coisas reais. E o agent faz a programação, o agent faz todas as buscas para você. Ele faz todas essas análises para você.
Então, após o DeepSeek, várias empresas de IA chinesas começaram a criar isso. O Menes é um programa que, no caso de você querer comprar um novo forno micro-ondas, então você vai procurar os melhores fornos micro-ondas e a melhor que surgiu foi a Amazon. Então, esse agente vai lá e não só te faz um feedback de imagem, mas ele te mostra muitos aspectos do produto. E isso tem sendo utilizado. O Menes, você pode dizer para o Menes, eu preciso fazer eu estou indo para o Brasil e tenho que fazer uma palestra de 1 hora. Essa inteligência artificial na China talvez faça isso para você. Esse era o meu segredo, mas... Então, o Agent tem aberto muitas oportunidades para começar a pegar o poder do modelo de linguagem e fazer alguma coisa com isso. E, é claro, daquele jeito antigo, ele está vindo da China. E ele é, na verdade, uma propriedade chinesa. E existem 6 projetos de open source sendo desenvolvidos atualmente pelos desenvolvedores chineses. O OpenMers, o OWL, e agora a grande empresa na China também está entrando no jogo. E eles vão liberar alguns projetos, alguns produtos logo, logo. Isso parece ser um organograma bem bonito. Você pega o modelo, você pega o organograma do agente e aí você tem um aplicativo novo. A outra pergunta é, o que você vai fazer com esse aplicativo? E aí você encontra um cliente. Quem deve ser o seu cliente? Então, o agent está interessado e representa muitas oportunidades. Tipicamente, ele encontra formas de preparar os seus relatórios e fazer os seus PowerPoints. E na China, a antecipação da sociedade com relação à aceitação da IA é muito alta. Os aplicativos se distribuem e se espalham com muita facilidade. Eu não sei quantos de vocês já viram essa pesquisa aqui. Essa aqui é um levantamento que foi feito para ver o sentimento com relação à inteligência artificial. É bem interessante. Se você olhar para os primeiros 10 países, eles são os países do BRIC. E toda a sociedade tem uma grande expectativa, são muito otimistas com relação à inteligência artificial. A China está no topo, o Brasil é o 3º ou 4º ali, eu acho, né? Então, existe uma grande quantidade de interesse por parte do público com relação à inteligência artificial. E o engraçado é que se você olhar para a parte de baixo, você vai ver, é ali onde estão os países que utilizam a mídia. Sempre que você escutar uma notícia sobre esse assunto, você deve duvidar. A sociedade está muito preocupada com a inteligência artificial e não são muito positivos quanto à funcionalidade ou à utilização da inteligência artificial. Sempre que você vai aplicar a IA, você tem algumas consequências, claro. E acaba deixando muitas questões em cima da mesa ainda para serem respondidas. Então, parte da minha pesquisa hoje considera uma área bem interessante. Nós temos que olhar como que a IA tem sido utilizada pelo público, por pequenos vendedores, pelas pessoas que estão pensando fora da caixinha. Então, essa IU, curiosamente, quantos de vocês ouviram falar dessa IU na China? Provavelmente ninguém, né?
Alguns anos atrás, todo mundo aqui no Brasil comprava um souvenir, né? Todas elas vinham dessa cidade. Se você compra um souvenirzinho da Copa do Mundo ou dos Jogos Olímpicos, todos vieram dessa cidade de Yiwu. É uma pequena cidade, acho que 200 mil habitantes, ou 200 quilômetros de Xangai. O destino mais importante é a África e o segundo maior destino é a América do Sul, com 19 bilhões de dólares. É uma cidade que não fez nenhum impacto na sua vida, provavelmente você nunca ouviu falar. Mas isso é interessante, você vai lá e só tem pequenos vendedores, são sempre pequenas empresas na cidade. A maior parte das empresas não tem nem 10 empregados. Claro, algumas delas são grandes, mas nesse caso, a inteligência artificial foi rapidamente absorvida pelo mercado da cidade, porque eles tinham que participar desse mercado mundial. Olhem essa história. Faced with the current wave of fast-growing internet developments, merchants in China's Yiwu city are embracing digital technologies like big data and AI. This has made Yiwu's female bosses viral. They become language experts in videos, switching between languages to showcase their businesses. Meet one such boss, Chen Meijun, an operator in Yiwu International Trade City, promoting her business in 4 languages. I am Chen Meijun, a business operator of EU International Trade Layer. Мы основным образом занимаемся производством и продажей различных игрушек. لدينا الآلاف من المنتجات ونقوم بإضافة عشرات المنتجات الجديدة يومياً. Bienvenidos compradores de todo el mundo a negociar compras. With AI technology, Chen just needs to record a video in Chinese and upload it to a software to quickly convert it into 36 foreign language versions. During output, the shape of the speaker's mouth adapts accordingly to what is pronounced. The popularization and application of digital technology have not only boosted Yiwu Merchants' international reputation, but also changed their business models. Now, Chen's toys are sold in over 100 countries and regions, including the Middle East, South America, and Russia. Chen's story is an example of Yiwu operators embracing the internet and digital technology, focusing on local market traits. Então, imagine agora, se vocês vierem à China, viajarem para essa cidade, vocês verão uma loja de brinquedos, mercadorias, bolas de futebol. O comerciante vai pegar a sua última mercadoria. Agora, a IA está fazendo isso tão fácil. A única coisa que ele precisa fazer é olhar para a câmera e dizer 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma vez que você gravou isso, eles têm sua voz e sua foto, seu perfil. E eles usam o programa que começou perguntando para o DeepSeek para escrever um script de publicidade que vai para a geração de vídeo do modelo de avatar para gerar o vídeo final. Então, o vídeo que vocês acabaram de ver, a comerciante está falando 4 línguas, é feito dessa forma. Esse vídeo é feito dessa forma. Porque muitas companhias estão imaginando que podem ser o futuro, mas muitas grandes companhias não podem fazer isso. Isso tem sido utilizado pelos pequenos comerciantes e tem um motivo muito interessante para isso. Para as grandes companhias, eles se preocupam com precisão, com tudo no vídeo. Você tem uma preocupação tão importante com relação à verificação do resultado. O IA pode aumentar sua produtividade em 10 vezes. Você pode produzir 10 vezes mais vídeos, mas você não tem 10 vezes mais pessoas para verificar, para analisar. Mas você é um comerciante um comerciante pequeno, você está gerenciando uma empresa com 5 pessoas, mas você está vendendo para 100 países. Bom, a precisão não é exatamente a sua primeira prioridade. A primeira prioridade é passar a informação, comunicar, chegar até os clientes. Então, nessa
cidade há 300 vendedores que estão usando a IA para melhorar os seus negócios. $100 billion global trade this year. 100 bilhões em comércio esse ano vai te dar 15% a mais em lucro. Então, a IA está sendo usada pelos pequenos comerciantes. A outra coisa que podemos ver é a IA usando pelos fazendeiros rurais na China para vender seus produtos pela internet. Live streaming e comércio eletrônico é muito popular para as pequenas vilas, pequenos fazendeiros na China, para que eles sejam capazes de atingir os seus consumidores das cidades de primeiro e segundo nível, mas as barreiras de produzir bom conteúdo vídeo, quebrar essas barreiras não tem sido fácil. Nós selecionamos alguns fazendeiros que podem manejar os seus live streaming, conseguem manusear o seu script e tudo, mas há poucos. Mas quando vem o IA, quando o avatar virtual chega, agora todo mundo consegue fazer isso. Consegue fazer o seu vídeo. 大家好，我叫张志春，是江西赣州一个偏远山区的蜂农，我们村子叫雅雅。 Então, isso é uma vila. Seu principal produto é laranjas, mas muitos fazendeiros têm colmeias de abelha. Todas as famílias têm umas centenas ou dezenas de colmeias de abelha que estão suplementando a renda. Antigamente, eles tinham toda uma equipe para entrar na vila para fazer o vídeo para comprar no preço de atacado, mas por meio do comércio virtual, eles estão tirando esses intermediários e vendendo seus produtos diretamente aos clientes. Então, a vila antigamente lucrava uns $200 mil com seu mel e agora eles estão chegando a 1 milhão, porque estão eliminando o intermediário, estão se adaptando. Agora todo fazendeiro tem boa apresentação na internet e a mesma coisa, o programa permite que eles criem seus próprios avatares virtuais. O script vai ser lido por grandes modelos de linguagem como DeepSeek, a imagem vai ser gerada pela inteligência artificial. Então, temos uma grande melhora na aplicação rural da inteligência artificial. E claro, no principal, na capital da IA, tudo enlouquece, todo brinquedo, tudo está se apoiando no modelo de linguagem. Você pode ter uma sessão de terapia pelo seu micro-ondas, ou você pode... a criança vai crescer com a brinquedo que fala. Boneco, conte-me uma história. Good for the parents when you are starting to show off stories to tell. So, smart home appliance. Então, pequenos eletrodomésticos e os brinquedos, o IA está chegando ao mercado. E todo o comércio é motivado pelo modelo de linguagem de fonte aberta. Do outro lado é o plataforma de base, que também é de fonte aberta. Chelsea é um dos dispositivos embutidos para fazer brinquedos e eletrodomésticos. Ele fornece a conexão com a internet, fornece a conexão com o micro-ondas ou telefone ou os modelos das câmeras. Qualquer um pode pegar um boneco novo ou velho, mostrar na internet e colocar à venda.
Então, com o DeepSeek e ganhando popularidade na China, não é, os líderes não são só grandes companhias que estão tentando te ensinar como usar a linguagem, mas não, é um modelo que está entrando em todos os setores do comércio. Pequenos comerciantes, fazendeiros rurais, fabricantes de brinquedos, todas as áreas estão se ligando ao modelo de linguagem, de IA. Então, com esse tipo de atividade, acho que tem muitas histórias também. Nos últimos 5 anos, havia uma construção de histórias sobre a ciência da computação para a IA, sobre os contatos da IA. Porque por si só não são decisões racionais, porque um chip de IA é um objeto conhecido, sabemos como funciona, só que é só uma questão de comprometer-se a fazê-los. As companhias americanas fazem não porque tem a tecnologia, mas porque tem a economia de escala e porque não é difícil. Fazer um chip de IA, vocês verão que é muito mais fácil do que parece ser. Então, muitas companhias na China tentaram fazer seus próprios chips de IA e estão tendo dificuldades com uma coisa ou outra. Mas isso teve o maior boom no ano passado, quando o Biden anunciou a venda do modelo para a China. A maioria, uma companhia que foi listada, que tinha 4.000% de aumento nas vendas no ano passado, sozinha. Estão fazendo GPU, treinamento IA. Antes era quando as pessoas podem comprar, ninguém quer o trabalho para desenvolver um novo sistema. Meu programa funciona nesse sistema, eu não quero consertar. Se está sendo vendido livremente, então vou comprar. O problema é quando restringem, torna-se uma escassez. E isso deu um boom em toda a produção doméstica dos chips de IA. É uma oportunidade sem precedentes, agora acabou a restrição, então nós conseguimos agora grandes quantidades. Provavelmente. E, além disso, o desenvolvimento se torna mais fácil. Então, a empresa de STEM é uma empresa de volumes, eles estão virando o conhecimento em chips. E, no meio tempo, vocês podem licenciar IP e juntar ao chips. Então, agora, há 10 ou 15 companhias de desenvolvimento de TI com a tecnologia para os neuroprocessadores, processadores Tensor, processadores de dados, e até para customizar o TI para administrar treinamento ou inteligência artificial. Hoje nós temos talvez 10 milhões de dólares. Se tiver 10 milhões, vocês podem ir e fabricar o seu próprio chip. E o problema não é fazer o chip, o problema é se você tem um cliente que está disposto a experimentar o seu chip. Essa é a parte difícil. E aí a segunda parte é se você vai conseguir ter o preço para poder competir com a commodity, que é. Então, sim, desenvolver um chip é também isso. Outra história, vão te fazer acreditar que sua única esperança é utilizar o NVIDIA, e a outra que NVIDIA é tão difícil que ninguém consegue replicar, mas quando você vê as coisas de perto, isso não é um problema. Não é um problema com a tecnologia, não é um problema. Não é um problema da tecnologia, é um problema do cliente e da economia de escala. Então, quando a pessoa está pensando sobre restringir o mercado, isso dá
oportunidades para as novas companhias. So with AI, Então, now aqui the com a whole, IA, the latest, the hardest term o termo is mais embodied legal AI. é Everybody do wants to make robots. IA. And of course, No corpo, todos with querem fazer everything open source, robôs e, contudo, em fonte China is starting to aberta. have A some China very está interesting começando a ter open source humanoid company, companhias humanoides releasing de fonte everything aberta, from the robotic lançando design tudo, and desde o their desenho da robot robótica models. até modelos de robô. Yes, that's riding a bicycle. So again, now we are at Então, de novo, another agora time estamos of em the, outra era, quando o modelo de linguagem já passou, agora todo mundo quer falar sobre as personificações, sobre o humanoide. E, de novo, vão ter uma história de que, se você não tem $1 bilhão, então você não pode jogar neste jogo. Mas com Company, Tesla, todas as empresas com $10 bilhões estão fazendo com que humanoides pareçam ser uma indústria muito difícil de entrar, mas na realidade ela é fonte aberta, todo mundo pode fazer o download disso, comprar alguns motores na China e pronto. Então a pergunta que se tem é para que você vai usar o humanoide? Então, na China, nós temos o ecossistema de inovação aberto, que existe para democratizar a tecnologia. Uma vez que a tecnologia é democratizada, mais pessoas podem pegá-la e utilizá-la, e mais pessoas estão pegando e usando, e é por isso que nós começamos a ver tantas coisas vindo de lugar nenhum na China. Tudo desde ChatGPT, ou brinquedos que falam pelo ChatGPT, até novos humanoides. Não é porque há uma fórmula secreta. É o sistema que está permitindo que as companhias tentem. É aberto, tecnologias de fundo são de fonte aberta, as companhias começam a passar de minhas avaliações para entregar valor para o consumidor. E o que é muito importante é que nós temos mais companhias se concentrando em como que isso vai ajudar o meu cliente, em vez de como que eu vou aparecer ou parecer que estou ocupado ou trabalhado, ou como que vou mostrar que eu sou um unicórnio. Então, o mesmo ecossistema de inovação aberto não vale só para IA. Na China, vocês podem ver os padrões em diversas regiões. E o governo está se tornando ótimo em promover esse tipo de ecossistema aberto. E o governo faz isso com políticas, com promovendo o crescimento das companhias através dessa abertura de dados, informações e oportunidades. E então, aqui, depois da experimentação, nós vemos isso com o setor de IV. Na China, nós temos diversas marcas. Começamos com 800 e agora está em 1.250 e ainda está crescendo, está impulsionando o mercado móvel. E eu acho que isso é uma grande oportunidade para se repensar o engajamento da tecnologia, principalmente quando se fala da
tecnologia de fundação, como a internet e a robótica, o quão importante que é você ter uma fundação aberta e fundação de fonte aberta, sobre a qual todos nós possamos construir e incentivando os startups, incentivando as companhias. O ecossistema, a sociedade do ecossistema deve criar um ambiente que permita os startups em todos os diferentes histórias, para que elas possam crescer e aparecer. Muito obrigada, é uma honra estar aqui e eu espero termos boas conversas. Muito obrigada.